isso. E se mais pra frente eu for morar com o meu namorado, quando meus filhos saírem de casa e tal, aí vai ser uma outra história e talvez a gente construa uma outra coisa. Mas eu não tenho mais essa ideia fixa de voltar ao que era antes. De tentar repor esse lugar de um marido, os filhos, tal, tudo bonitinho, todo mundo dentro da mesma casa. A ideia de relação romântica para mim mudou muito também. Muito, 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 muito. Porque eu acho que quando a gente encontra alguém, muitas vezes na relação romântica, a gente quer que o outro preencha um lugar dentro da gente. Sim. E a gente preencha um muito outro. no outro. E eu acho que quando a gente encontra alguém, a gente tem que estar preenchido e o outro preenchido. E a gente se encontra. Bem de se encontrar. É bom demais, né? E bem consigo mesmo, né? Não que a gente nunca está totalmente resolvido, mas que você não deixe, não abra mão das coisas que você ama fazer. É claro que sempre a gente precisa flexibilizar, ceder, flexibilizar, mas que você não abra mão de quem você é de verdade, sabe? Sim. E eu acho que outra coisa que muda quando você se separa é que quando você começa a se relacionar com outras pessoas, ainda mais nessa idade, né? Invariavelmente, aquelas outras pessoas têm uma história de separação, tem ex-mulher, tem traumas, tem filhos também. Além de toda a história carrega uma anterior. mochilinha, cada um carrega a sua mochilinha. E você entender a mochilinha do outro e ele entender a sua mochilinha e vocês ainda assim conseguirem ficar juntos, não é uma coisa óbvia. Não é mesmo. Não é uma coisa óbvia, né? E eu acho que eu tenho visto, assim, posso estar errada, mas principalmente os homens, eu acho que ficam muito no lugar de culpa também com os filhos, principalmente. E culpa em relação a quê? Que estão faltando com os filhos, sabe? Então, muitas vezes, assim, eu acho que muitas vezes não conseguem também se entregar para uma relação amorosa, porque fica aquele meio de campo, assim, meio estranho, sabe? Eu vivi muito isso. Não merecimento, né? Vivi muito isso, né? Ou, às vezes, coloca os filhos no lugar de uma parceira. E isso é muito comum também. Então, quando vem uma parceira, ela não consegue ocupar aquele lugar porque a dinâmica familiar está toda bagunçada. Aí dá Todo mundo está no lugar errado, né? Então, não pode existir ninguém naquele lugar, né? Então, são muitas nuances, assim, muitas nuances também da separação. Quando você vai se relacionar também com outros parceiros que também têm essa bagagem, né? E também você estava falando do teu ponto de vista em relação ao que você entendia como família e que você se sentiu uma hora importante quando você tinha um homem com você, né? Para você ter mais força. Mas você sabe que me veio aqui também que os homens, eu acho que também existe uma narrativa dos homens para parecerem mais bem-sucedidos. Bem-sucedidos, tem que ter uma mulher. Aliás, tem isso, né? Um homem bem-sucedido tem ou uma mulher exausta, ou uma mulher. Não tem essa brincadeira? Tem. Eu acho que para os dois lados tem narrativas, né, dos dois lados, né? E a gente pensa assim, o rei tinha que ter uma rainha para juntar territórios, o presidente tem que ter uma primeira-dama, tem todo um contexto, né, que passam pra gente. E muitas vezes até a ideia, acho que para a mulher tem muito a ideia de que se você não está com ninguém, você é uma mulher fracassada. Por que você não está com ninguém? Sim. Ou você deve ser chata, ou você deve ser mal resolvida. Não, algum problema tem com você que você não está com ninguém. Então, acho que tem muito essa ideia de que uma mulher sozinha, ela não está bem, ela não se basta, ela não está feliz. Mas você pode ser feliz também consigo mesma. Então, o que você diria para uma mulher que pensa assim, ou que entende que é isso? Se ela aparecer sozinha, é sinal de fracassada. O que você diria para elas? Está sempre dentro de você. Sempre dentro de você. Não importa para onde, qual a viagem que você vai fazer. Uma viagem de uma nova relação, você pode até mudar de país. Você vai levar você mesma, você vai levar tudo que você é consigo mesma, para onde você for. Então, a questão é você entrar para dentro de você mesma e se entender. E entender quais são suas forças, quais são suas fortalezas,
quais são suas fraquezas, quais são seus padrões repetitivos, da onde vem, onde que te pegam as emoções. Enfim, você se conhecer. Eu digo que não há nada mais futurista do que o autoconhecimento. Nada mais futurista do que o autoconhecimento. Para que a gente possa transformar qualquer coisa fora da gente, a gente precisa transformar dentro da gente. As nossas realidades, elas são um reflexo de quem a gente está sendo naquele momento. Sim. Então, quando a gente fala assim, ai, mas aquele parceiro, mas aquela relação não tá boa, aquele trabalho não deu certo, não sei o quê, bota o espelho e volta para você. Uhum. O que naquela relação tem de você mesma? Por que que você entrou? Para quê? Não é por quê. Para que você entrou naquela relação? Qual é o pedaço de você que precisa daquilo? Né? Que ganho você está tendo ali naquela ação e o que você está perdendo, deixando de ganhar. Exatamente. Por estar naquela relação. Você sabe que teve uma relação que eu gostava muito dele. E foi uma relação assim, entre eu e ele era muito lindo. Muito prazeroso, era uma relação onde a gente estava muito apaixonado e tal. Mas ele tinha acabado de separar. E ainda estava muito enrolado com filhos, com ex-mulher, com separação de bens, era um rolo. E na semana que a gente estava juntos, era tudo lindo, maravilhoso, e na outra semana eu não existia, porque ele estava com os filhos. E isso foi, e eu fui falando. Chegou um momento que eu falei, olha, eu vou fechar essa porta. Porque eu tô triste comigo mesma por estar nesse lugar. E eu vou fechar essa porta, mesmo gostando de você. Porque senão, mais pra frente, você nunca mais vai conseguir entrar também. Então, eu prefiro sair desse jeito. Porque eu sinto que eu posso mais e que eu mereço mais e que tá apertada essa relação pra mim. Eu preciso de mais espaço numa relação. E aquele não pra mim foi muito importante. Imagina. Dolorido e importante. Chorei, foi muito difícil, demorei um tempo, assim. Mas foi o não, talvez um dos nãos mais importantes na virada dessa chave de merecimento. E aí foi começando a criar músculo do não, né? Começar a falar não, você tem que dizer aquilo que você quer, aquilo que você merece. Eu fui dizendo muitos nãos até chegar num lugar hoje que eu sinto que eu tô num lugar ótimo e bom para mim. E o que te ajudou a sustentar esse não, por exemplo, dessa vez que você falou para ele? Eu fui fazendo muitos trabalhos, né? Tá. Eu fiz terapia, falei com amigos, fiz trabalhos corporais, fiz trabalhos de dança, fiz trabalhos emocionais. Eu fiz muitas coisas. Mas tinha momentos assim de recaídas que você pensava, não. Eu tive, até depois do não, eu tive uns momentos de recaída, assim. Mas eu falei, eu preciso disso. Eu preciso me dizer para mim mesma que eu mereço mais. Sim. E à medida que você foi dizendo não e que você via que o mundo não acabava, pelo contrário, você ganhava, né? Ganhava força, né? Músculo, né? E então, acho que é isso, assim. E profissionalmente, do ponto de vista profissional, eu não posso nem dizer, assim, a profissional que eu sou hoje e quem eu era antes. Assim, foi uma virada, assim, impressionante, assim. Eu encontrei a minha voz, aquilo que eu vim fazer nesse mundo, mesmo. Que lindo, parabéns. Sabe quando eu falo com muitos públicos, eu dou muita palestra também, e às vezes quando eu tô naquele lugar, eu fico até emocionada, gente, é um lugar tanto de, é um privilégio poder transformar tantas vidas. E quando eu tô naquele lugar, sério que eu sinto que eu tô com uma conexão com o divino. E eu falo assim, é isso que eu tenho. Eu tô no lugar certo, fazendo a coisa certa. Sua missão, É a minha missão. Então eu tô muito alinhada com quem eu sou hoje. Muito coerente. Muito coerente, né? Então a questão é isso, é você ser coerente com aquilo que você sente, aquilo que você pensa e aquilo que você faz, aquilo que você entrega para o mundo. Isso. Né? A oferta que você é para o mundo. A oferta que você é para o mundo, né? E quando você palestra, normalmente você costuma palestrar sobre um assunto específico ou eu tem falo vários temas? O núcleo, né, é o tema de futuros, né? Eu falo futuros, eu acho que tem a ver com esse papo, porque não existe futuro no singular. Existem futuros no plural. É verdade.
Porque a gente é que vai criar o futuro que a gente quer pra gente a partir das nossas ações aqui e agora. Aham. É todo dia a gente vai criando os nossos futuros. Então, tem muitos futuros que são possíveis para você. Pessoais, profissionais. E vai depender das tuas escolhas. Quais escolhas você vai fazer para criar quais futuros, né? Então, tudo que tem a ver com esse núcleo de futuros. Então, pode ser as novas gerações, o conflito geracional que tem hoje nas empresas, né? Fala da geração Z, a geração Y, os baby boomers. A gente tem 4 gerações hoje juntas no trabalho. O futuro do trabalho, o trabalho do futuro. Eu falo sobre liderança. Sobre as várias possibilidades. As várias possibilidades que tocam o consumidor do futuro, tendências, né, e movimentos que estão direcionando o mercado e a sociedade. O meu trabalho consiste em ler os sinais emergentes do mercado e da sociedade, antecipar comportamentos e criar cenários de futuros, né? Isso é muito legal. E você faz isso para as empresas, de uma forma geral? Eu faço para empresas. Eles te pedem essa tendência? Eu faço palestras, faço treinamentos, dou aula também. Sou professora convidada da Fundação Dom Cabral, lido muito com liderança. Faço atendimentos one-to-one de coaching ontológico. E aí as pessoas me perguntam, nossa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Eu digo que, de um lado, eu vou entendendo o comportamento humano social. Social, sim. E do outro lado, entendendo o comportamento humano individual. Então, hoje, é como se eu estivesse olhando uma moeda dos dois lados. É muito legal, você vê o micro e o macro. O micro e o macro o tempo inteiro. Então, é lindo, né? É lindo. Então, olho para o indivíduo, olho para a sociedade impactando o indivíduo e vice-versa, né? Então, assim, profissionalmente, ainda, óbvio, tem muito que eu quero crescer e evoluir, a gente sempre tem. Mas eu acho que eu encontrei minha voz. Eu tenho certeza. Eu encontrei minha voz, eu encontrei minha voz, assim. Que lindo. Então, acho que é uma jornada, né? A separação é uma jornada consigo mesmo.